Fala, grupo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Balangando o Beiço comigo, Francisco Rosa. Antes de mais nada, vamos alinhar aí os protocolos, então já dá uma curtidinha, se inscreva no canal 4Ls aqui no YouTube, siga a gente lá nas outras redes sociais, né? Instagram, Facebook, e se inscreva no canal, interaja, vamos nos falando. Eu tenho a lisonja de receber aqui pela segunda vez um grande amigo. E da primeira vez a gente falou sobre arte, sobre trajetória e tal, e hoje tem um outro assunto que nos traz aqui. Espero que seja interessante para vocês. A gente vai falar um pouco sobre existência, resistência e algumas outras nuances aí do espectro LGBTQI-APN+. Eu estou com um grande artista e amigo aqui, que além de artista visual, ele é escritor, ele é ceramista e é arte-terapeuta. Então, que seja muitíssimo bem-vindo. E com vocês, senhoras e senhores, Andrew. Oi. Muito bem-vindo. Obrigado de antemão por ter aceitado o convite. Eu que agradeço por estar aqui. E aí a gente vai discorrer um pouco. Eu andei vendo algumas manifestações suas, Andrew, nas redes sociais, e achei muito, muito bacana e muito pertinente a maneira que você abordou o assunto que diz respeito à sexualidade, existência e tudo. Então, para a gente começar, antes de entrar propriamente no assunto, eu sempre começo perguntando se é fit quem? E para quem não viu o outro episódio, tá lá, né, na playlist. É só vocês procurarem a outra conversa que a gente teve. Mas para quem ainda não conhece, você é fit quem? Eu sou filho da Elsie e do James. Eles são um casal aqui. Que a gente mora aqui em Viçosa tem uns 25 anos, indo para 30, entre ali, né? E cresci aqui em Viçosa mesmo, a maior parte da minha vida, com algumas idas e vindas ali para os Estados Unidos, né? Que meu pai é americano, então tinha um contato aí lá com os Estados Unidos. E como é que foi a sua infância? Você era uma criança viada? Eu acho que era, porque as pessoas reconheciam, né? Especialmente as outras crianças, assim, chamavam, falavam. Só que eu não, assim... Eu inicialmente, né, não entendia sabia, isso. Né, o que era isso, né? Tipo assim, se era chamado, você entendia que era uma ofensa de algum jeito. Mas pra mim, eu só tava, né, existindo, vivendo, tentando viver a vida ali de criança do jeito que eu era, assim, né? Pois é, e criança, quando quer, é muito perversa, né? Mas os adultos também fazem questão. Sim, só que eu acho que eu tinha bons adultos na minha vida. Legal. Que, tipo assim, eles nunca chamaram muito de nada. E, tipo assim, especialmente minha mãe e acho que alguns professores reconheciam, assim, a minha sensibilidade. Não como algo gay, mas só uma sensibilidade ali. E valorizavam, assim, de que isso era algo bom até, né? De que não precisava ser vilanizado e podado e virar outra coisa, né? Virar um machão. Pois pegando a deixa aí, tem um filme, gente, que eu vou indicar para vocês, que se chama Minha Vida em Cor-de-Rosa. É um filme francês que a personagem principal é uma criança gay, que chama Ludovic, e todo pai e mãe deveria assistir esse filme para entender como que é difícil e como que uma criança homossexual, sem saber que ainda, já vivencia os preconceitos, as pedradas na cabeça e afins. Então, fica a dica aí, Minha Vida em Cor-de-Rosa. Procurem que tem no YouTube. Andrew, e aí... mas você, por exemplo, artista desde novo? Acho que sim. Assim, eu acho que eu sempre tive um interesse. Eu lembro na segunda série que a professora apresentou lá a vida do Van Gogh e obras do Van Gogh. E eu fiquei apaixonado, assim. E aí eu falei que eu queria ser aquilo.
Mesmo que, tipo assim, o que é bizarro é, tipo assim, a história, sei lá, que ela contou, né, que ele cortou a orelha, super depressivo, e outro assim, que massa, é isso aí, quero ser, assim, né, tipo assim, criança Já vou doida, cortar minha né. orelha. Pra quem que eu posso me apaixonar aqui pra eu cortar a orelha, mandar pra pessoa? Aham. E você sempre foi introspectivo, mais tímido, ou você era aquele menino também que nas festas dançava, ou que quando tinha jogral, ou quando tinha aquelas coisas de apresentação na escola, você... Eu sempre fui, assim, um pouco mais pro lado introvertido e mais fechado um pouco, mas eu tinha os momentos que eu gostava de participar no teatro, Nossa, eu... dança, tinha o grupo de dança da igreja, eu amava participar e apresentar lá na frente, então tinha também os espaços em que eu me sentia confortável Mais livre. pra, né, ser mais, não sei, expressivo, assim, né? Hoje em dia eu nem culpo muito, por exemplo, as pessoas que me apontavam dele, que me xingavam, porque com 7, 8 anos de idade eu dublava Ney Matogrosso para a escola inteira. Aham. Imagina, consigo Magal. imaginar. Então, assim, eu sempre fui Maria Aparecida, Uhum, entendeu? Eu queria parecer mais do que Rego de Pedreiro sim. e era espivitado, sabe aquele aluno chato? Mas enfim, e Coitado das aí professoras, né? penava na minha mão. Pois é, e aí, Andrew, a gente começa a entrar numa fase um pouco maiorzinho, assim, vamos pegar a quarta, quinta série, que Uhum, você já começa a ter um pouco mais de entendimento de mundo. Você já sim. começa a se perceber, Uhum, né? Diferente do Janjão Fortão. sim. Sim. E não tá no grupo de futebol, né? Normalmente a Não. gente fica mais amigo das meninas, Aham. né? Para variar, as meninas são mais sábias, né? E Uhum. tem uma... É. Como é Eu que... lembro que era frustrante, porque, tipo assim, você se aproximava das meninas, mas chegava um nível que elas falavam assim, não, isso daqui é conversa de menina. E aí você Aham. ficava de fora. E aí você tava de fora tanto da conversa dos meninos, porque você não interessava em nada também. Pois E do é. outro lado era tipo assim, esse nível daqui de Daqui pra conversa de lá. menina é só nosso, assim, né? Aham. Que era provavelmente mais sobre roupas íntimas, sei lá, Sim, coisas assim, né? É menstruação. menstruação. E aí você ficava assim, tá, Peitinho que mas tá crescendo. tô aqui também, né? Exatamente. E fora também alguns interesses, né? A Uhum, gente já começa a olhar pro coleguinha mais com um olhar de uhum. vem em mim. E, É. e aí você tá falando desse negócio de não ter lugar. Existe uma linha, né? Que dali pra lá você não tem mais lugar no espaço feminino, no masculino não tem. Uhum, E aí a gente pode pegar uma questão que é muito importante, por exemplo, das crianças trans. uhum. Uma criança mais afeminada, né? Ela nem, às vezes, com as meninas Né? não tem lugar. Eu acho, assim, né, a vivência trans, eu acho ela difícil, assim, né, pra criança, muito por causa disso, assim, né, ela não tem o espaço dela ali pra ser quem ela é, assim, né, Exatamente. para as outras crianças é normal, tipo assim, eu gosto de futebol, sou menino e tal, me encaixei, beleza, legal, segue em frente, assim, né, não precisa em quase nenhum nível questionar, né, a própria existência, a Exatamente. realidade ali, se pertence ou não, né? Aham. E eu sinto, né, que tanto, assim, pra criança gay, mas especialmente uma criança trans, que ela existe esse espaço em que ela não se enxerga, né? Tipo assim, não tem referências de existência ali, mas ela ainda já sabe que tem, né, que funciona de um jeito diferente ali Aham. pra ela. E aí depois a gente pode até falar um pouquinho, porque dentro dessa questão aí já entra a coisa do banheiro, né? Que hoje em dia Uhum, é assunto. Para mim, eu acho que não tem problema nenhum. A pessoa vai lá, faz a necessidade fisiológica dela e sai. E aí a gente entra em outras camadas, né? Tem as mulheres, algumas desinformadas, falando que é um homem que está no uhum, banheiro, mas as violências sexuais normalmente acontecem por homens cis, uhum, normalmente da família ou conhecido, sim. e não é dentro de banheiro público. E assim, eu até vi esses dias um vídeo que eu achei
engraçado e ao mesmo tempo verdadeiro, que é tipo assim, de forma geral, nossos banheiros são ridículos, né? Tipo assim, até a qualidade de um banheiro público Sim, podia estar melhor, de forma geral. Porque exatamente. que, né? Usável. É usável, que dá pra usar, né? Tipo assim, quem que quer entrar num banheiro, né? Seja ele masculino, feminino, banheiro neutro, o que for, né? A qualidade, assim, Pois dos é. banheiros é A gente devia estar deplorável. discutindo isso, né? Qualidade do É, banheiro no Brasil é uma você coisa melhora recente. todos os banheiros, acho que ninguém vai ter problema Aham. de ter outra pessoa ali. Você entrou na sua cabine, você faz o que você tiver que É, fazer e sai, né? Mas enfim, vamos voltar um pouco mais, continuar um pouco mais naquela pegada que a gente estava de adolescência. uhum. Existiu um momento que você se olhou e se entendeu como gay? Ou foi mais adulto? Foi definitivamente um processo, assim, da adolescência, né? Na adolescência, que eu, tipo assim, não ia atrás de menina nenhuma, não tava indo. Assim, eu tinha aquelas paquerinhas, assim, mas muito idealizadas, muito, tipo assim, aquela menina é um anjo na minha vida. Virtual, É, que pele, que cabelo. nossa, que menina linda e tal, pessoa legal. Aham. E aí, ali na adolescência, fui ensinado a bendita existência da internet com todo o campo, assim, né, da pornografia, assim, né? E eu via que quando eu via, que eu tava nem aí pra mulher lá nas cenas. Eu tava olhando e admirando o As homem, cenas assim, né? gays. E aí acabei indo para cenas gays e aí com o tempo eu tive que confrontar essa realidade que é isso mesmo. Tipo assim, o meu olhar, o meu desejo, sei lá, o meu interesse Tá voltado pro masculino. tava voltado para um corpo masculino, assim, né? Hoje até dentro assim de uma não binariedade vejo, né, a possibilidade de interesse em uma mulher. Mas era uma mulher geralmente muito masculinizada, assim, né? De alguma forma, né? Dentro dos padrões da sociedade, assim. Aham. E pouquíssimo, mesmo assim, é aquela coisinha assim. Eu teria que alimentar muito o desejo para sustentar um relacionamento, né? Com essa pessoa. E assim, e é uma das coisas que eu fico triste que eu aprendi sobre a minha sexualidade através da pornografia, né? Que é muito... é, objetificante, assim, né, dos corpos ali, Sim. né, e muitas vezes irrealista, com várias dificuldades ali pra gente entender um relacionamento, assim, para além da sexualidade, né, que quer se relacionar-se gay, né. Eu acho que é uma das coisas que eu sempre fico assim, nossa, tipo assim, o jeito que eu fui ter o caminho pra descobrir minha sexualidade foi um jeito muito chulo, não sei se é a palavra, né. Mas você é uma geração que já aprendeu isso via internet, né? Uma geração anterior, por exemplo, aprendia na prática, batendo cabeça Uhum, né, se descobrindo sim. muitos, por exemplo, É. através de, E, de violações, né, sim. de pessoas maiores. Mas assim, a partir do momento que você se entendeu, você já quis gritar para o mundo, você achou que Não. era um problema. Não, E- foi muito mais, assim, na minha trajetória, né, eu cresci dentro da igreja, e dentro da igreja, inevitavelmente você escuta que aquilo é errado, né? E dentro disso vem uma carga de vergonha muito grande e culpa, assim, né, de ser isso, assim, né? Meus pais, eles até tinham uma postura que é um pouquinho melhor, né, do que muito público dentro da igreja, de que era tipo assim, não é errado você ser isso, é talvez errado você agir em cima desses você desejos, né. pode, você pode ser. A gente não, tipo Você assim, pode a ser gente gay, só não entende que pode ser feliz. que você vai sentir isso, tá bom, mas Mas reprima. vamos ficar aqui de boas, né. E eu vejo que isso é um pouquinho melhor, porque existe também aquela pessoa que vai falar: "Não, você não pode nem ser, né, você não pode nem ter esse desejo, você pode ter, né", É que é pior engraçado. ainda. E eu acho que por isso que eu não tenho religião. Porque com 6, 7 anos eu já dublava Menudo e na música dele eles falavam: não se reprima, não se reprima. É,
E aí, aí dentro disso, assim, foi um primeiro estágio de bastante vergonha, mas eu sabia que eu queria falar pras pessoas, assim, eventualmente eu sabia, tipo assim, que eu sentiria menos vergonha, menos culpa se as pessoas só soubessem, mesmo que eu não fosse agir, que eu não fosse fazer nada, assim. O que é de Então eu uma... comecei a contar pros meus pais, na verdade contei pra minha mãe contou pro meu pai. E aí foi uma sequência assim, de eu contar para uns 6 amigos durante um ano, assim. Eu contava para um, pedia segredo, né? Não conta para Quase pedindo ninguém. desculpa por É, assistir, né? e aí, mas aí foi só na faculdade que, tipo assim, que aí eu falei, não, pera. Mas isso foi. Aí, tipo assim, me apaixonei por um menino e aí falei, não, pera, isso daqui acho que tá ok, assim. Por que que a gente tá vilanizando tanto a gaysice, assim, né? Mas foi todo um processo, assim, né? De alguns anos. E foi engraçado também, porque quando eu me descobri, eu, sei lá, entendi que era isso mesmo, que eu era gay, que eu fui ver que, tipo assim, lá naquele ano, aquela minha ansiedade com um menino e tal, era que eu tava gostando do menino e não tava reconhecendo ali os sinais, assim, né? Pra mim tinha uma coisa assim de eu ter reprimido tanto, de certa forma, que eu nem enxergava aquilo que era que tava acontecendo, assim, né? E foi só anos depois eu olhando pra trás, é mesmo, eu tava gostando daquela pessoa e não lembra, não sabia que era isso que tava acontecendo, né? É. Que saudades da professorinha que me ensinou o beabá. Onde andará, Mariazinha, meu primeiro amor? Onde andará? Então, a gente vai aprofundar um pouco mais nessa questão, mas eu quero pedir para você que está ligado aí com a gente interagir, mandar suas críticas, opiniões, sugestões, declarações e falar conosco, a gente responde todo mundo. E não esquecer de dar uma curtidinha aí, nos acionar, né, se inscrever no canal e seguir a gente lá nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, tá bom? Vamos junto. Ô Andrew, existiu alguma situação específica que você se sentiu agredido diretamente? Ou foi mais tranquilo para você essa vivência aí até você ficar adulto? O que eu lembro mais, assim, eram as benditas microagressões, assim, e às vezes nem direcionadas a mim, direcionadas ali a uma outra criança, mas que, de algum jeito, eu sabia que ele também Respingava. respingava, assim. Eu lembro dos meninos, né, chamar um ao outro de boiola, aí às vezes chamava eu também, mas tinha um fator ali que às vezes era só um xingamento, qualquer xingamento que viesse, Sim. vinha, se relacionava com você ou não, mas o fato desse termo, né, ser um xingamento, ser o Pejorativo, xingamento, né? ser pejorativo, ser xingado disso, pegava pesando. E aí tinha algumas situações específicas, né, de sentar com a perna cruzada, algo que eu gosto de fazer até hoje, assim, tipo, não sei, acho mais confortável. Uhum. E aí você ser chamado de viado, assim, Senta né? direito, né? Senta igual Senta homem. direito. Fala igual homem. Tinha a coisa da mão, né? A bendita Uhum. mão, que eu nunca entendi também. Da onde que veio, do que veio isso. A maioria dos... Não sei se eu posso falar essa palavra aqui, viado. Qualquer coisa põe um pi. Mas o gay tem cordas vocais que vão para além da... Uhum. Né? Que vai até na mão. Tem gente que se Sim. colocar a mão no bolso fica mudo. Com certeza. Mas eu acho que, assim, a violência que eu sofri também, até com um pouquinho esse lado mais introvertido, foi de eu exatamente limitar, assim, a minha existência. De eu não vou manifestar, me expressar pra não convidar esse xingamento. Pra não virar os holofotes, né? Então, assim, eu lembro que, especialmente no inicinho da adolescência, foi quando eu fui só diminuindo, assim, tipo, não me vejam, não me percebam, não tô aqui. Porque eu sabia que se eu expressasse, mesmo. manifestasse, não sei o que, o que ia vir era de que eu era gay, assim, né? Rajadão. E xingamentos e tal, né? Então, e aí na adolescência o que eu ouvia muito era, tipo assim, né? Uma pessoa chamando o outro de viado, não sei o que e tal. Que hoje em dia virou vírgula, né? Os caras, eu peguei um ônibus ontem, tava cheio de adolescentes. Ô, viado, mesmo não, viado, você vai descer, viado. Viado virou vírgula. E assim, eu sei que existe um lado que é só uma construção linguística que tá ali e pronto. Mas tem um lado meu que sempre que eu escuto, eu tô assim, Sim. estou seguro aqui? Eu posso estar aqui? Porque
essa palavra, né, tipo assim, o que ela significa dentro da sua boca, assim, né? Você se relaciona com pessoas gays, você tem amigos gays ou não. Exatamente. E você se sente confortável. Se eu falar, eu sou viado, sim, né? Você vai ainda estar confortável com isso, né? Ou você vai ficar assim, né? Pera, eu tenho que... Ou, por exemplo, o pessoal assim um pouco mais conservador também, eles costumam relacionar a homossexualidade à promiscuidade. Uhum. Então, eles acham que o gay sempre está disponível para uma sacanagemzinha no Ou off. que vai dar em cima, né, da pessoa hétero. E que, tipo, às vezes dá mesmo de zoeira, mas eu acho que mas existe o espaço saudável mas, por também, exemplo, assim, né? mas não teria problema, por exemplo, qual o problema de um menino dar uma cantadinha numa menina e ela simplesmente falar, não tô afim, não quero, segue o fluxo. Segue o fluxo. Entendeu? Não era para ser uma ofensa ou uma agressão ou a pessoa apanhar por causa disso. E ela só vira uma ofensa porque ela tem medo disso, né? Tipo, se pra ela tivesse tudo bem ser gay, alguém cantar pra ela e ela só recusar, estaria ok, né? Tô falando no caso de um gay, por exemplo, que deu uma cantada num hétero. Sim. Não, né? então, mas se o hétero tivesse ok com Bem talvez resolvido. ser gay, né? Se alguém achar que ele é gay, ele não ia ter problema com essa cantada e só recusar, não Exatamente, quero. não é Mas minha é um praia. problema. Se ele for visto como gay, aí todo mundo dele desmorona, né? Bom, a gente, lógico que agora existe uma das maiores festas do país, que é a parada LGBT, né, que é IAPN+, que estão acontecendo. Não vou falar de cada letra aqui, gente, porque quem quiser já tem essa informação na internet, mas lésbica vem na frente, porque, além de uma gentileza, elas foram muito importantes na década de 80 e 90, ajudando Com a crise da AIDS. com a crise da AIDS, as lésbicas foram muito importantes. Então, o nosso salve aqui para toda sapatão que estiver vendo a gente. E hoje em dia, por exemplo, eu acho que existe uma liberdade muito maior da gente estar falando abertamente aqui, né? Para todo mundo, mesmo sabendo que um monte de gente vai apontar dedo e acha que é um problema, né? Você foi criado num berço cristão e tal, não é o caso, né, da sua igreja, mas tem gente aí que está falando sobre cura gay. O que você acha disso, da cura gay? Eu lembro que por muito tempo eu não entendi o termo, assim. Porque eu acho que, na verdade, ele descreve um processo que, às vezes, as pessoas que estão fazendo não falam que é cura gay, né? Eles só descrevem como você tá fazendo terapia. Tô te ajudando aqui, né? De forma geral, não sei o quê. Mas, no fundinho ali, tá tentando, tipo assim, qual que é o caminho pra você conseguir ficar com uma mulher? Ou uma mulher ficar com um homem, né? Se é uma mulher gay. Ou essas pessoas, no fim, acabarem ficando sem ninguém. Né? Porque ela fica assexual. E aí, assim, eu acho bem problemático definir toda uma existência da sexualidade como algo problemático, assim, inicialmente, né? Então, pois é. Do zero, assim, tipo, isso tá errado, pronto, assim. Vou dar como é que fala? Quando você reinicia o computador, por exemplo. Tentava dar um reset, né? Reset, numa pessoa que já existe há muitos anos e Exatamente. já entende que tem E alguma aí, coisa ali, né? E quando as pessoas falam sobre a sua opção sexual, não é opção. Não é opção. Ninguém escolhe ser gay, ninguém escolhe. É uma condição humana. E isso vale, por exemplo, para todas as nossas características, assim. Inclusive de pessoas que são mais tímidas, mais violentas, ou mais... Tudo isso, a pessoa já traz essa carga com ela e ninguém escolhe. Ninguém é burro o suficiente para falar assim, eu vou escolher ser um tipo de ser humano que vai ser recriminado, que vai ter que lutar com... Porque um heterossexual nunca precisou varar uma madrugada pensando, meu Deus, como é que eu vou falar com meu pai que eu tô gostando de uma menina? Um cara hétero nunca precisou se explicar e falar, nossa... eu sou hétero. Sim. Entendeu? E isso, voltando um pouquinho na religião, por exemplo, a palavra homossexual, ela apareceu na Bíblia há muito pouco tempo, porque não existia, né? Não existia essa palavra. O que eu vi é que apareceu em 1946, em uma das traduções. Pois não existia essa palavra antes.
E dentro disso, acho que, tipo assim, acho que não sei se é toda, né? Podem existir gays hoje que cresceram num lar que já aceita mais de forma geral e tal. Mas acho que existem pouquíssimas pessoas que crescendo gay não pensam em, tipo assim, nossa, eu queria ser diferente, né? Acho que ou que, né, o tanto de história que você escuta de gay que orava pra ser outra coisa, assim, né? Exatamente. Mas não por ela, né? É. Por causa das coisas que foram inculcadas Não, nela. e não conseguindo, assim, né, mudar e por mim, ok, né? Mas, assim, para as pessoas Sim. ali, não, tem que mudar, tem que mudar, tem que E- mudar. E uma pressão sobrenatural pra isso. Exatamente, porque você fica com um pensamento recorrente de que você vai magoar ou você vai entristecer as pessoas que você mais ama. Uhum. É. Que porque são seus pais, família, amigos, nossa, como é que eles vão, Uhum. né? Enfim. Mas aí, Andrew, aí se você entrou na vida adulta e na adolescência você já tinha experimentado sexo gay? Não. Na adolescência foi só masturbação mesmo. Eu não me permitia olhar pra nenhum outro menino, assim, né? Não achava nem que era possível, viável, assim, essa realidade parecia que, tipo assim, não existia essa possibilidade, assim, minha mente estava totalmente fechada, assim, eu era da igreja e eu era muito, tipo, sou da igreja mesmo, tipo assim, eu quero fazer do jeito certinho, 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 assim, né? E acho que também não tinha nenhum menino que me interessava, na verdade, assim, de me relacionar mesmo, assim, né? Porque aí isso foi mudar na faculdade, que aí quando eu fui pra faculdade, era uma faculdade cristã, e aí teve um menino que era metade japonês, metade americano, que eu conheci. E aí acho que isso, tipo assim, conectou com eu sou metade brasileiro, metade americano. E tá bem longe de E casa. tava longe de casa, ajudava um pouco. Mas inicialmente, tipo assim, eu não Facilita. pensava nisso porque pra mim ele era hétero. Tipo, então, e eu nunca tive a tara que alguns gays têm de vou converter o hétero. Pra mim isso não fazia sentido. Se ele é hétero, tipo assim, deixa ele lá. Aham. Mas aí, com esse menino, tipo assim, eu fiquei apaixonado, assim, nele. Mas inicialmente, tipo assim, apaixonado e não vai acontecer nada porque o menino não tá nem aí pra mim, ele gosta de menino e é isso. Mas aí, depois de um período, assim, de uns 8 meses, ele começou a sair do armário. Ele terminou um namoro com a menina e começou a, tipo assim, não, na verdade eu tenho interesses. Sou bi, né? Alguma coisa assim. E aí eu fiquei assim, meu Deus, tá, o que eu faço agora? Tipo assim, me afasto pra manter minha fé, minha espiritualidade, minha religião, ou continuo aqui como amigo dele, eu falo que gosto dele, não falo, não sei o que, não. Até que eu não aguentei e falei, assim, né? E aí, depois de um tempinho ali, a gente começou a se relacionar. Mas foi muito difícil, porque aí eu já tava mais fora do armário do que ele, porque eu pelo menos falava pra uma pessoa ou outra de boa, sem me Você relacionar era um com gay gays. não praticante. Eu era um gay não praticante. Mas era bem isso, assim, a minha tentativa de existência era essa, pelo menos eu consigo falar que eu sou isso, né? Eu já sentia que era um avanço muito grande comparado com antes em que eu vivia dentro, assim, do armário. E é por isso que a gente é indivíduo, né? Porque as relações são muito pessoais e intransferíveis. Por exemplo, eu não falava e já era praticante, meu filho. Tipo assim, eu já me sentia muito melhor do que quando eu vivia só no armário, assim, porque dentro do armário eu tinha pensamento suicida, assim, de automutilação, chegava a ter, nos piores momentos, chegava a ter, né? Tinha momentos que eu tava mais ok, assim, né? Mas eu senti um isolamento muito grande, assim, né? Nessa tentativa que eu falei na adolescência, de eu não vou ser percebido pra não ser xingado, pra não ser Se anulando, né? excluído, Na eu me verdade. anulei completamente. E isso, tipo, se você se anula, você não tem pra que viver. Você não existe, né? Você não tá se permitindo existir. Eu imagino a tortura que é, né? Porque as pessoas não entendem o nível de violência que é a pessoa não querer se mostrar pra não... Não ter coragem, né, Então. de fazer isso, assim. Tava falando, né, que eu não cheguei a sofrer exatamente uma violência, assim, direta, mas indiretamente, de ver a velada. sociedade, eu me causei a violência pra não sofrer essa violência que eu tinha medo de sofrer, Uhum. né?
De se eu sair aqui do armário, quem que vai me bater na rua, quem que, né, vai me xingar. Eu senti um medo tremendo dos meninos da escola, assim, né? Então, e outra coisa, você, por exemplo, não é tão estereotipado, né? A gente Uhum. tem sotaque, na hora que começa a falar, Uhum. fala, é Bilson. É. Mas você tem um estereótipo masculino. Você imagina o que que é isso para Aham. né, os não binários ou Uhum. quem é mais É. feminino e tal. É até na verdade, é uma das minhas dificuldades aqui no Brasil, porque lá, aí eu estudei a faculdade lá nos Estados Unidos, né? E aí lá eu fui me permitindo, assim, ser mais feminino, comecei a pintar a unha, tava começando a brincar com um trem de maquiagem ou outro, mas eu lembro que quando eu voltei aqui pro Brasil, tipo assim, eu Chocante. fechei, tipo assim, não, esse nível eu não posso aqui, assim, né? E até fiquei pensando assim, é por causa que é do Brasil, é porque é onde tá sua família, aí você não quer que chegue tão forte assim na sua família. Acho que tem várias negociações, assim, né, que a gente vai tentando fazer com a sociedade, com a gente, com o nosso contexto ali, né? Cada gavetinha para se encaixar. Tipo, nos Estados Unidos eu sinto que tem um individualismo mais forte que permite, tipo assim, você é você, então você faz aí o que você quiser e eu faço aqui o que eu quero e sei pra lá e eu pra cá. E tem um lado disso que é bom, né, que permite uma liberdade, mas tem um lado que é tipo assim, mas você não liga pra mim, né, a gente não se relaciona A aqui. gente é do toque, né? A gente E aqui não, é essa, tipo assim, a gente tá tudo aglomerado Então, aqui, tudo mas junto. falando do toque, você pegou o japa lá na faculdade. E essa coisa que você falou que era uma faculdade cristã. Eu fico imaginando nos seminários também, né? Como é que Mas lá eu achei muito doido isso, assim, porque... não. Tá, sem querer te interromper, já te interrompendo, mas só pra fazer a pergunta. A minha pergunta é a seguinte: pegou o japa e aí, foi bom pra você? Foi bom, mas foi ótimo. muito medroso. Foi muito medroso, assim. Eu e ele, a gente tinha muito medo, assim, né? Eu sempre fui romântico, assim, né? Com 6 anos eu imaginava meu casamento. Tipo assim, eu vou casar, né, na igreja, vou entrar e aí vai ter aquela, sei lá, aquela luz mágica e flores e não sei o que e tal. E aí, quando a gente começou a se relacionar, é que eu vi o tanto que eu e ele tínhamos medos de ser gay, assim, né? Ele tinha muita coisa do evitar o toque em público. Eu queria pegar a mão dele, andar na praça segurando Tava a mão. namorando, né? Eu queria o romancezinho, assim, né? Mostrar que ele é meu namorado. E tudo aquilo, e aí a gente tinha muita briga por causa disso, assim, né? De medo de verem que a gente era gay, né? E de um lado, eu não entendia que eu queria afrontar também um pouco. Eu queria, tipo assim, sei lá, mostrar na cara. Eu acho que eu tava num processo mais assim, não, se eu não mostro que a gente tá se relacionando, é um passo atrás, ou entrar de volta mais no armário, né? E aí isso foi bem difícil, assim. Mas eu vi que era muito mais... Assim, eu vi que era um relacionamento, igual qualquer outro, assim, né? Tem partes boas, tem partes ruins, tem coisas gostosas, tem coisas não tão gostosas, né, de um relacionamento. Que acho que me ajudou a normalizar, assim, né? A visão que eu tenho de uma pessoa gay. Que eu também tinha uma visão, talvez hipersexualizada, distante, assim, do dia a dia, assim, né? Do que é uma pessoa gay. Eu não me via como uma pessoa normal porque eu era gay, né? E aí acho que me ajudou a normalizar, assim. Mas muito, muito difícil essa parte. E, tipo assim, era um campus gay, né? Cristão, era um campus cristão. Então tinha um medo, assim, né, de... Ser expulso. Eu não chegava a ser expulso, que interessantemente, essa escola tinha uma política explícita, assim, quanto às pessoas gays. Não sei se era por uma questão de pressão política dentro dos Estados Unidos, de você tem que, né? Mas existia um movimento que eu acho interessante lá nos Estados Unidos, das igrejas serem mais explícitas, tá? Você aceita, você não aceita, em que nível que você aceita, pode praticar, pode não praticar, se pratica, até que nível... de liderança, essa pessoa pode ou não assumir. Até que ponto que pratica. Só pode dar uma pegadinha. Também. Só pode dar uma pegadinha. Não... E eu acho que essa clareza que eles estão pedindo, né? Alguns movimentos gays pediam das igrejas é interessante, assim. Porque tem muita igreja que fala, a gente aceita todo mundo. Mas aí você entra lá, você não pode ser
você não pode ser diácono, você não pode ser missionário, não Você pode ser nada. Você não pode ir no altar louvar. Mas então o que significa aceitar todo mundo, né? Entendeu? Tem umas que é tipo assim, não, você pode participar do Te louvor, tolero aqui. mas não namora. Se você namorar, aí a gente vai te tirar, né? E aí, só que assim, de forma muitas vezes não explícita, né? E essa não explicitez, ela não ser explícito, causa uma coisa na pessoa gay dela não saber onde que ela tá pisando. E esse, né, aceitamos todo mundo, vira o que é isso, né? Até onde que vai esse aceitar Aceitamos, todo só mundo? que não. É. Bom, mas de lá pra cá, você conseguiu perceber alguma mudança, por exemplo, no mundo, pra melhor ou pra pior, ou a gente tá num limbo? Quando eu tava lá, eu achava que tava melhorando, né? Minha sensação tava assim, nossa, eu tô mais livre, tô mais não sei o quê. Mas politicamente eu vejo, tipo assim, né? Que parece que tá dando uma fechada, assim, né? Uma volta a preconceitos e tentativas de políticas mais fechadas, né? Até dentro do próprio Estados Unidos, né? Eles... acho que teve uma tentativa de tirar a lei que protegia o casamento gay, por exemplo, né? E tem outras relacionadas até com mulheres, né? Proteção das mulheres que vão sendo retiradas, que se conectam também com os direitos gays. Gente, a gente vê nas redes sociais mulheres que se dizem cristãs como é que fala? Conservadora e do lar e que prega que a mulher tem que ser submissa. E ela tá indo pra rede social exercitar um direito que, se as coleguinhas dela não tivessem queimado sutiã em praça pública, ela não ia estar balangando o beiço na internet agora. Minha irmã, ela fica revoltada com essas mulheres, tem as benditas thread wives, alguma coisa assim. Que pregam um modelo de vida de tipo assim, o seu marido vai trabalhar e você vai cuidar da casa e dos filhos e você vai fazer tudo. Você vai, sei lá, costurar e você vai cozinhar pão maravilhosos, não sei, coisa assim. Sim. E elas estão fazendo tudo isso, ganhando dinheiro no TikTok, no Instagram, promovendo esse estilo de vida, né? Elas mesmas não estão vivendo essa vida de fato. Não. E promovendo o trem, tipo Elas assim, e ganhando dinheiro. E aí a mulher que vai e segue o trem lá dela, não ganha o dinheiro dela e não tem independência dela, né? E elas estão todas botocadas com unhas de gel, cílios postiços, com uma bolsa de grife europeia. E não tá, mas elas estão na internet fazendo isso tudo e não tá lá cozinhando e esperando o marido recatado e do lar. Né? Então, eu acho que é uma liberdade / hipocrisia, mas também tem a coisa do like a qualquer custo, né? Mas, enfim. Mas você perguntou, né, de mais recente, como que tá a situação. Tipo assim, eu vejo um lado que tem esses, talvez, retrocessos, né? E de outro lado eu vejo, assim, eventos ou situações que mostram avanços também, né? A gente tem a Erika Hilton como deputada, né? Sim. E esses dias eu tava vendo alguns eventos de ballroom, né? De apresentação ballroom em espaços de política. Não sei se era Câmara dos Vereadores, alguma coisa Porto Alegre. Acho que teve também em BH que aconteceu. E vi um também nos Estados Unidos. Então, assim, parece que, né, lugares que a gente ganha ou avança e lugares que parece que vão sendo perdidos, assim, né? Se a gente também não olha, não cuida, de fato, vem um fundamentalismo, um conservadorismo de, não, aqui vocês não podem pisar, né? Aqui vocês não têm direito. Sim, as pessoas falam, tem uma vertente aí da sociedade que fala muito em liberdade de expressão, né? Mas liberdade de expressão não é liberdade para opressão, e muito menos para se cometer crime, né? Então... Acho que até nessa coisa de xingamento é uma coisa bem sutil, assim, né? Se chamar de viado, bicha, tipo assim, tem gente que não liga ou sei lá o quê, e tem gente que liga e que é importante, assim, né? A gente pensar qual que é essa violência, assim, né? De uma fala violenta, né? Tá muito na intenção e por exemplo, você achar que biscoito não é biscoito e é bolacha, é opinião. Você achar que um trabalho mal feito é de um paraíba, é de um baiano, é xenofobia, acabou. Entendeu? Sim.
Você não gostar, você achar que Flamengo é melhor do que Cruzeiro, ok. Você chamar um jogador de macaco é injúria racial. Entendeu? Então existem leis e nós estamos aqui para divulgar, falar sobre isso e pedir para você dar um joinha, se inscrever no canal, comentar, dar sugestões, nos criticar, interagir, seguir a gente lá no Facebook e no Instagram. E, inclusive também a página do Andrew, que vocês vão ver coisas lindas lá, que ele é um artista incrível. Então, manda seu arroba aí, Andrew. Meu arroba é Andrew Gilbert, aí escreve Endriu, Gilbert é o Gilberto Senhor. Tá. O Andrew é do jeito que fala mesmo, é a brasileira, tá? Andrew. Isso. É isso. O Andrew, sem, como é que fala? Sem criar polêmica ou cortes para a internet... mas eu acho que é necessário a gente falar, né? Nós estamos aqui num parlatório. Então, do ponto de vista político, como que você enxerga, por exemplo, o posicionamento, sei lá, a gente tem visto muito aí, né? Trans de direita, buscando holofote para ser candidata a deputado, porque a gente está entrando num momento de campanha. E essas pessoas... além delas negarem todo o movimento, toda uma luta que aconteceu para elas poderem estar fazendo isso, e normalmente o lugar que era reservado para essa dobra do leque LGBT, que são das trans, era calçada, né? Elas só tinham o lugar para prostituição. E a gente tem hoje uma mulher trans que, depois de, eu acho que de mais de 100 anos, fez a melhor ou a maior transformação nos direitos trabalhistas. Estou falando de Erika Hilton, que Divina. Sobre o projeto, né, de diminuir a escala de trabalho e, enfim, na contramão disso, tem outras trans negando a própria condição social delas e tal. Fala um pouquinho a respeito disso, como é que é a sua percepção? Eu acho que assim, né, dentro do movimento gay, LGBTQIA+, vão existir pessoas diferentes, né? Sempre existe uma diversidade, né? Acho que, assim, uma das coisas que a gente não pode esquecer é que são pessoas, e sendo pessoas tem de todo jeito, né? Mas eu acho muito complicado quando essa diferença leva essa pessoa, né, a uma postura que prejudica a própria existência dela, né? Eu acho que existe um malabarismo mental que essa pessoa tem que fazer para existir desse jeito, né? E um malabarismo que realmente prejudica ela, né? Tem um livro do George Orwell, né? O 1984, que descreve uma sociedade distópica, fascista, basicamente. E que para a pessoa existir, elas são treinadas a fazer um double think, que é em inglês, né? Pensamento duplo, não sei, alguma coisa assim. E que ela tem que pensar duas verdades opostas ao mesmo tempo. E duas verdades contraditórias, assim, né? E eu acho que essa pessoa que vive essa coisa de sou trans, sou gay e sou de direita, assim, e de direita especialmente ligada a essa questão social, né? Tipo assim, que ela tá vivendo num paradoxo, assim, né? Muito forte de defender a própria, sei lá, não existência, assim, né? Eu acho que ela querer prejudicar. Ela tá andando numa calçada e jogando as cascas de banana na frente. E isso eu acho doideira total, assim, mas eu relaciono ali um pouco, assim, com a minha adolescência nesse estado de se anular, né? De, tipo assim, pra eu existir, eu vou agradar esse povo. Buscar um pertencimento, né? Buscar um pertencimento num lugar que não tem, que é não pertencer, né? Que é não existir, Exatamente. que é não se manifestar. E se deixar também, às vezes, ser usado, né? Politicamente, como, eles apoiam sim gays, porque olha isso, uma pessoazinha que tá aqui apoiando a gente, que é gay, que é trans. Mas ela tem que se comportar desse jeito, só desse jeito, e sair dessa caixinha, pronto, já perde tudo. Assim, O resto né? tudo é mimimi, já perde né? apoio, Todas as outras questões são mimimi. Mas, no caso da Erika Hilton,
eu acho que é de uma relevância muito grande, né? Tem toda Muito essa bonito o polêmica aí. trabalho, né? Tem toda essa polêmica aí dela ser presidente da Comissão das Mulheres, Uhum, não sendo uma mulher cis. sim, Mas ela não pôs arma de ninguém para ocupar esse lugar. né? Não, eu acho o trabalho dela muito bonito e ela defende essa posição com, acho que, muita beleza, assim, né? Existe, acho que as mulheres trans, acho que em momento nenhum elas negam, assim, a biologia, assim, né? Acho, até uma fala que eu vi da Érica, tipo assim, a gente não tá negando que na biologia, beleza, ela nasceu com pau, ela nasceu sem pau. Mas de que ocupa um lugar social, histórico da mulher, né? Não, E de que, tipo assim, isso não nega a mulherice dessa mulher trans, sim. assim, né? E aí tem um. A gente pega um outro ridículo que eu prefiro nem citar nome para não dar holofote, mas é de Minas Gerais, infelizmente, e que no Dia Internacional da Mulher ele coloca uma peruca e vai no plenário criticar as mulheres trans. Uhum, Ele perdeu a grande oportunidade de homenagear as mulheres, ao uhum, invés de ficar. Mas só homenagear uma mulher, o máximo que ele está fazendo é sendo cavaleiro, sendo gentil. Ele colocar uma peruca e fazer aquela pataquada uhum, faz a gente, uma hora dessa, gastar nossa saliva falando dele. sim, E que não tem um projeto. Não uhum, tem um projeto para de defender ou apoio. para apoiar as mulheres. E as mulheres cis que estão lá reclamando de Erika Hilton não falaram nada quando a comissão era formada só por homens. Uhum, Homens héteros, cis também, sim. né? Então, assim, hipocrisia já. A hipocrisia é a base de tudo, né? Sim. Olha, eu acho que a gente ficaria aqui horas falando Uhum, sobre isso, porque é uma parte que nos cabe nesse latifúndio, né? E eu te acho muito inteligente, com uma percepção será? muito bacana. É, apesar de ter tido uma vivência, uma experiência bem diferente do senso comum, né? Uhum. Eu Você. acho que na a minha vivência, né, eu cresci assim, acho que o Brasil ele existe muito dentro do paradigma católico ou pentecostal, né, o pentecostal, Aham. assim, né. E aí cresci num evangélico um pouquinho mais fechadinho nele ali mesmo, que tipo assim, criou uma bolha ali, né. Sim, fora dessa bolha, a É, violência é um pouco é. mais É mais latente. É descarado, eu mais descarada, acho. Porque exatamente. eu vejo as violências lá, só que elas são todas mais, assim, diretas, rodeando ali, né? Aham. Mas, por É, exemplo, a bichinha pintosa da periferia, ela é, é chacota todo dia. Ela, é. entendeu? Então, assim, essa coisa de se aprisionar, por exemplo, tem uns que não saem de casa porque pôs Uhum, a cara, é é, viadinha, bichinha, boiola, é uhum, uma lista de nomes ali que ela vai receber. Isso se não levar pedrada na cabeça, né? Só porque tá passando. uhum, E aí, Andrew, como é que se deu a sua transição de Estados Unidos, Brasil, uhum, pós-faculdade, tchau, uhum. Japinha, e, É, e essa a questão cultural mesmo, né? As uhum, diferenças e sim. similaridades. Na faculdade, eu fui, assim, né, terminei o relacionamento com o menino japonês. É, e aí foi todo um processo de me aceitar mais e mais e mais, e me sentir muito mais confortável, assim, com quem eu sou, né? O estado depressivo que muitas vezes eu existia antes, assim, né? Hoje eu considero que sumiu quase que 90, 100%, assim, né? Ainda tem meu ladinho introspectivo que gosta de uma melancolia ali, um momento, assim, Uhum. né? Ai, Meio emo, ouvi Maria Bethânia. ficar ali no sofá, Ai, enfim, como eu sofro. a vida sofrida e tal. Mas foi um processo muito gostoso, assim, né? E que envolveu muito também um processo com a religião, de entender qual que é o espaço da religião na minha vida, né? Hoje eu ainda me considero cristão, mas um cristão Sem religião. e quase desigrejado. Mas esse processo assim de aceitação ele foi desafiador, mas graças a Deus eu tinha muitos amigos ali junto, a gente vivendo aquilo, né? Tentando se aceitar e entender qual que era o nosso relacionamento com a religião que a gente cresceu. E aí lá existe muito esse espaço do experimentar
de você ver o que você quer fazer, né, com a sua aparência, com a sua performance de gênero. E quando eu voltei, assim, eu tive uma dificuldade grande com essa cultura um pouco mais... O que você faz, mesmo que você é um estranho na rua, me afeta, né? Eu Sim. sinto muito mais os olhares, assim, só de andando. Então, quando Flechados, eu né? vim, eu ainda usava saia, ainda tava deixando eu pintar as unhas. Eu também parei de pintar as unhas por causa da cerâmica. Tem um segundo motivo aí também, que com a cerâmica a unha nunca fica pintada, né? Direito. Nunca fica bonita. Mas aí eu senti, assim, tipo assim, esse espaço público, você ser um estranho não quer dizer que você é um estranho, não. É tipo Quer assim. dizer que você incomoda. Se Quer você me dizer- incomoda, e eu vou olhar pra você com um Aham. olhar torto. E você veio direto dos Estados Unidos para Viçosa. Foi. É um Foi choque. pra Viçosa. Né? Se você tivesse, se você tivesse São Paulo. tivesse feito uma maldição lá em São Paulo, você ia andar na Augusta, ninguém ia olhar pra sua saia. Mas aqui em Viçosa... E essa coisa da fofoca também, assim, né? De uma pessoa falar da outra pessoa pra outra pessoa, que aí chega nos meus pais, e aí aquele incômodo. Disse. Que, tipo assim, com os meus pais, acho que também até é parte da história, né? Hoje a gente vive um relacionamento legal, assim, eles conhecem meu namorado, eles, né, chamam meu namorado, dão presente de aniversário e tudo Convivem. mais, convivem e tudo, reconhecem que ele é uma pessoa importante na minha vida, né? Mas foi difícil, assim, também. Foi um processo para chegar nisso, né? Com conversas difíceis entre a gente, né? Da minha mãe e do meu pai falarem que aquilo incomoda ou que é difícil, e eu tenho que falar, beleza, incomoda, mas continua sendo, né, a realidade que a gente vai viver aqui. Como que a gente vai conviver com isso, né? Pois é. Como que a gente vai... Eu não quero perder vocês, pai e mãe, e vocês não querem me perder, até onde eu sei, né? Como que a gente constrói algo aqui que é sustentável para mim, que é sustentável para vocês, né? É algo difícil, né? Eu tô falando assim, agora que tá bem, assim, no geral, bem legalzinho, é tranquilo, né? Não, Mas para chegar nisso, qual que é a desconstrução ali que precisa acontecer neles e em mim, né? De eu querer que eles aceitem imediatamente, ó, eu falei aqui, vocês têm que aceitar agora, né? E não é assim, infelizmente, assim, né? Tem um tempo ali, né? Eles também precisam absorver aquilo. Eles não criam uma criança imaginando, tipo assim, essa pessoa vai viver essa outra vida, né? Essa sua fala sintetiza a premissa de que para ser gay tem que ser muito macho, né? Tem que ter muita coragem, né? E força, assim, né? Eu acho que sem ela, você não vive, na verdade, né? E se você não vive... Você poderia, por exemplo, há tempos atrás, ou numa outra situação, de repente, de muita opressão, ter desvivido. Né? Não, e é uma estatística até hoje. Assim, exatamente, né? É uma estatística muito grande. O maior número de pessoas que tiram a própria vida são adolescentes gays, né? É bem triste. É muito triste. Então, aproveita essa deixa. E acho que esse apoio familiar é muito importante para isso. Porque um dos maiores... que leva a pessoa para esse lado é o isolamento, assim, estou sozinho, tipo assim, ninguém liga para mim, ninguém me ama, porque eu fui abandonado pelos pais, pelos amigos, porque sou gay. Eu tenho amigo que foi expulso de casa debaixo de paulada, teve o braço quebrado pelo pai, e aí corta pro final da vida do pai, esse mesmo menino dando remédio e sopinha na boca. Enfim, mas então eu queria só que você um dos meus amigos lá na faculdade, ele, tipo assim, ele saiu do armário e perdeu todo o apoio financeiro, assim, que é como se mandasse de fora, só que só não mandou pra de fora da casa porque ele tava morando lá longe, né? Já estava longe fora dos pais, né? Mas tipo assim, não vamos te dar mais dinheiro porque você tá assumindo essa vida, se vira aí. É complicado. O que você diria para os pais para os pais de pessoas como nós? Nossa. Eu acho que os pais, assim, uma das preocupações dele é de que é culpa deles. E eu não sei de onde que vem isso, assim, não é quem inventou essa balela. Da criação. Veio da criação, assim. Uma das coisas eu
tentaria, tipo assim, não sinta culpa por causa disso, assim, não é culpa sua, não é culpa dos seus tios, não é culpa de ninguém, assim, né? É uma realidade, assim, e acho que tentar enxergar essa realidade com o mais possível de calma, tranquilidade que você conseguir. Acho que também pensar no amor, no carinho que você sente por essa pessoa, essa criança que você gerou, né? É essencial, assim, para um processo de que você consiga dialogar, que você consiga aprender com a situação do seu filho ou filha, e crescer juntos, né? Não deixar de se relacionar nesse sentido. E para os nós, como você, que estava numa situação, por exemplo, de na greta do armário, sem saber se sai do armário ou se fecha a porta e morre sufocado lá dentro. Para quem está no momento de querer se esconder para não levar voadora no peito. Eu acho que para toda pessoa, assim, né, nesse processo, cada pessoa tem o seu tempo mesmo, assim, né, de se perceber, de se aceitar. O que eu vejo hoje é que estar do outro lado é muito melhor, assim, né? É muito mais assim, né? É muito mais livre essa situação. Então, assim, eu encorajo a buscar essa liberdade, mas também a aceitar o seu tempo e o seu processo, assim, nisso, né? Eu acho que também não precisa se pressionar para chegar nesse outro lugar antes do tempo, assim, né? Eu acho que cada pessoa chega quando chega. E tá tudo bem. Cada um no seu tempo, cada um com as suas dores, mas seja forte, encare. Senhores pais, aceitem os seus filhos como eles são, porque ninguém pediu para nascer e muito menos escolheu ser quem é. Força, coragem, tenham inteligência emocional, sapiência e, acima de tudo, ame ao outro, porque é o melhor que você pode fazer. Principalmente se você tem uma religião e está voltado para essa coisa, né? A gente é a imagem e semelhança de Deus. Então, tem muito de Deus em mim, tem muito de Deus em você. E o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. E Com certeza. não é crime nem pecado, não. Então, ao invés de vocês, senhores pais, se preocuparem com a sexualidade dos seus filhos, pensem na formação do caráter deles, que tipo de ser humano que você está entregando para o mundo. Entrega uma pessoa feliz, honesta, trabalhadora e deixa ela ser feliz amando quem ela quiser amar. Se você tiver gostado dessa conversa, o tanto que eu gostei, vocês vão dar uma curtida, se inscrever no canal, comentar, falar conosco, mandar recado para mim, para Andrew, para 4Ls, e a gente vai trocando figurinha por aqui, tá bom? Andrew, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Prazer falar com Ótimo, você. tá. Adorei, espero que tenha tido alguma valia para você aí que se interessa ou que queira saber um pouco mais sobre esse assunto aí que nos desrespeita. Tá bom? Aqui, Francisco Rosa, um beijo para vocês e que a arte não seja motivo. Valeu! Ai, por que choras, Pedro Bial?